Agora, em relação à casa, que era uma casinha pequena, na Rodrigues Alves, com 54 alunos, e depois de 50 anos, sendo mantido pela família Teixeira, mudou assim, uma guinada de 360 graus, porque de lá ele aumentou o prédio, iniciou, só tinha da recreação infantil, só tinha prézinho e primeira a quarta série. Depois ele já foi fazendo do antigo quinto, que hoje é do sexto ao nono. Aí ele complementou com uma outra casa na Luiz de Camões para abrir o curso técnico de contabilidade, que hoje seria o ensino médio que vocês estão fazendo. E em 1970 foi quando ele comprou o antigo Monte Serrat, que é esse prédio que nós estamos, só tinha esse prédio, que era do antigo Monte Serrat, e dando continuidade ao nome de Santa Cecília, certo? Então eu acompanhei isso tudo e realmente só cresceu, mudou tudo. Ana Marcela, o que diferencia? Por que você escolheu o Santa para nadar entre tantos outros clubes? Na verdade, em 2007, eu me mudei de Salvador para cá para começar uma nova vida, né? Aqui na Unisanta eu tenho uma piscina de 50 olímpica, eu moro perto, então eu tenho toda a estrutura que me ajuda muito na minha evolução. E o que te motiva a trabalhar tanto tempo com a família siciliana? Olha, eu acho que é uma das maiores satisfações da minha vida. Porque eu comecei muito jovem, comecei a trabalhar aqui na idade de vocês devem ter na base de 14, 15 anos, né? Eu comecei com 15 anos, quando o Dr. Milton pediu para o meu pai se podia permitir para eu vir à tarde, quando eu saía da escola de manhã, eu ia para casa, almoçava e vir à tarde para tomar nota de alguma coisa que precisasse, de uma pessoa que telefonasse, porque ele era advogado e ia para o fórum à tarde. E quando ele voltava do fórum, no final da tarde, eu passava todas as informações, porque a escola naquela época tinha o primeiro ano junto com o segundo e o terceiro junto com o quarto. Eram 2 salas e uma de recreação infantil. E eu sempre tive paixão para trabalhar com criança. E eu estudava de manhã, então eu ia à tarde. E toda hora eu corria quando eu não tocava o telefone para ajudar as professoras. O que podia fazer, o que podia ajudar, que era uma coisa que eu sempre gostei. E ele, à medida que faltava um professor, eu ia substituindo, porque cada classe tinha 5, 6 alunos, né? Era todo mundo pequenininho. E isso foi me levando a terminar um curso de contabilidade que eu estava fazendo e simultaneamente eu fui complementar com o magistério. Antes de terminar este ano, que eu estava passando para o segundo ano do ensino médio, eu fiz 16 anos no ano que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar dia 5 de maio e fiz 16 anos em setembro. Aí no ano seguinte, então ele já me deu uma classe, que a professora estava doente, eu ajudava a professora, era de prézinho, que já se alfabetizava, eles saíam lendo já. E a partir daí, eu fiquei dando aula na pré-escola, dei aula por 13 anos, aí fui fazer faculdade de História, fiz estudos sociais, depois eu fui fazer a parte de pedagogia na complementação de gestão, orientação e supervisão. Aí parei de dar aula depois de 13 anos na recreação infantil, comecei a dar aula do 6º ao 9º ano no ensino médio. Aí quando a doutora Silvia deixou da direção da faculdade, precisava entrar na direção da faculdade, que era a primeira faculdade, então ela pediu se eu podia ajudá-la na direção, por ser a pessoa mais antiga e que conhecia o ritmo todo da instituição. Então eu continuava dando aula e à tarde eu não dava mais aula e ajudava na parte da direção. Só que a escola foi crescendo muito, aí
ela teve que se dedicar mais à faculdade e em 1980 eu assumi a direção geral da escola e parei de dar aula. Para mim, trabalhar com eles é a mesma coisa trabalhar ou viver com a minha família, porque eu vivo mais horas da minha vida dentro da escola do que propriamente com a minha família. Então é só motivo de satisfação e eu faço realmente o que eu gosto.